Boa noite, caros irmãos e amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Meu nome é Aldenora Sabino e eu represento o Centro Espírita 9 de Outubro em Moreno. Estou aqui realizando esta palestra, esta conversação, porque seria uma palestra que eu iria ministrar na Fraternidade Espírita Gamaliel, em Jaboatão dos Guararapes, com o tema o legado histórico do Livro dos Espíritos para a humanidade. Bem, o histórico do Livro dos Espíritos, nós os espíritas já lemos bastante, mas vamos fazer uma pequena lembrança. O Livro dos Espíritos ele foi lançado pela primeira vez em 18 de abril de 1857, em Palais Royal, em Paris. Esse livro continha 501 perguntas e 501 respostas, resultante do estudo que o nosso codificador Allan Kardec e Hippolyte Léon Denis Arrivai, codificador da doutrina dos Espíritos. E esse estudo contou com as médiuns Caroline e Julie. E mais tarde, Caroline tinha 16 anos, Julie 14, e mais tarde elas se juntaram com a senhorita Celine Jafé e a senhorita Hermanice Dufour. Mais tarde, houve um grande avanço. Kardec continuou estudando, observando, eu estudando com mais profundidade, e ele trouxe mais ou menos mais 10 médiuns franceses que também colaboraram muito com o texto, a composição do Livro dos Espíritos. Bem, meus irmãos, mais à frente houve uma segunda publicação, que teria sido em 8 de março de 1860, segundo o senhor Canuto de Abreu. E nessa revisão desse aprofundamento do estudo dos textos psicografados, então deu-se origem, houve uma nova publicação através dessa revisão, e o Livro dos Espíritos ficou composto de 1019 perguntas e 1019 respostas. Bem, o Livro dos Espíritos, a característica deste livro, ele tem suas características. Ele é composto de 4 livros. O primeiro livro trata-se das causas primárias. O segundo livro do mundo dos espíritos. O terceiro, das leis morais. E o quarto, das esperanças e consolações. Bem, sabemos que o Livro dos Espíritos, ele nos traz grandes esclarecimentos. E o Livro dos Espíritos é a obra máter, a obra-mãe da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos ele tem 3 grandes aspectos. Os aspectos científicos, filosóficos e religioso da doutrina espírita. E o legado que esta luz, que o Livro dos Espíritos traz para a humanidade, é um legado sem precedentes, de grande profundidade, de grande esclarecimento para todos nós. Logo porque este livro, ele tem os princípios, ali está todos os princípios da doutrina dos Espíritos. Primeiro, a existência de Deus, que é a inteligência máxima, inteligência suprema, e criador de todas as coisas, origem de todas as coisas. O segundo princípio, a imortalidade da alma, onde
Nós, antes de reencarnarmos, antes de sermos humanos, nós éramos espíritos criados por Deus. E Deus, com a sua infinita bondade, nos criou, simples e ignorantes, nos dando a condição de evoluir, né, de acordo com as nossas próprias ações. O terceiro princípio, a pluralidade das existências. A pluralidade das existências, nada mais, nada menos, que são as reencarnações. A justiça da reencarnação. Porque através das reencarnações, nós vamos paulatinamente evoluindo de acordo com as nossas ações. Nós já temos a condição de distinguir o bem do mal. Então, vamos, através das reencarnações, justiça divina, nós iremos, né, galgando a jornada evolutiva até um dia chegarmos a ser espíritos superiores. Temos o princípio dos mundos habitados. Mundos habitados. As reencarnações não são apenas ocorridas no nosso planeta Terra. Existem muitos mundos onde os espíritos podem reencarnar nas suas diferentes naturezas. Espíritos mundos mais evoluídos, mundos superiores, mundos muito mais inferiores do que o nosso planeta Terra, mundos mais primitivos, mundos em condição evolutiva mediúnica, em condição evolutiva média, média, e nós temos o nosso planeta Terra, que é um planeta destinado a provas e expiações. É um mundo com destinação ainda inferior, mas aqui estamos, buscando, nos esforçando para galgarmos essa jornada evolutiva até chegarmos em outros planetas mais evoluídos. Bem, meus irmãos, um outro princípio muito importante é a comunicabilidade dos espíritos. O Livro dos Espíritos, por exemplo, ele começou justamente pelos fenômenos espirituais naquele movimento das mesas girantes. Então, ali, Kardec, o nosso codificador, com muita sabedoria, com muita iluminação, com aquela missão grandiosa que ele teve, ele foi observando e viu que ali existia uma inteligência, que não era a mesa, não eram as coisas materiais que realmente falavam, davam sinais para as pessoas, e sim que existia uma inteligência ali por trás. Então começou o estudo do Livro dos Espíritos. Na verdade, o Livro dos Espíritos é um livro que tem uma origem mediúnica, porque através desses fenômenos, Kardec se interessou e aí foi buscando as médiuns sérias e foi se formando através da psicografia com essas médiuns, os médiuns sérios, e se compôs o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, ele é um livro que realmente nos traz muitos esclarecimentos. O Livro dos Espíritos é um oásis de luz para nós espíritas e não espíritas. Basta ler esta obra magnífica, que é a obra dos Espíritos. Não é uma obra do encarnado, é uma obra que vem da instrução dos Espíritos. Então esse é o grande legado, trazer para nós a humanidade ensinamentos grandiosos, tirando nossas dúvidas, esclarecendo muitas dúvidas que temos muitas vezes. Abrimos o Livro dos Espíritos com certa dúvida e ali a gente encontra uma resposta extraordinária. Então esse grande legado de orientação, de instrução dos Espíritos, nos trazendo
sabe, aquela mensagem para a reforma íntima de cada um de nós. Então nós avivamos a nossa consciência. A doutrina espírita é uma doutrina luz esclarecedora. Nos esclarece de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então, o Livro dos Espíritos é esta obra máter, esta grande luz que nos orienta numa jornada de segurança, porque seguir os ensinamentos da doutrina dos espíritos é um roteiro seguro de amor, de fraternidade, de compreensão para muitas coisas. Então, meus irmãos, antes de terminar a falar sobre o Livro dos Espíritos, nesse rápido intervalo, eu gostaria também de lembrar aqui daquele apóstolo da mediunidade, do homem chamado amor, o nosso querido irmão Chico Xavier, que nasceu, reencarnou na Terra, no dia 2 de abril de 1910. Se o nosso Chico estivesse aqui entre nós ainda, estaria completando no dia 2 de abril 110 anos, que beleza. Mas ele está conosco na nossa memória, no exemplo, porque aquele foi um homem e é um espírito agora que nos traz, né, a grande compreensão do que seja o amor e do que seja o trabalho no bem, porque ele entregou a sua vida para o trabalho do bem, para o amor. Então ele disse, com suas próprias palavras, se eu fosse alguém e pudesse dar um conselho a quem quer que seja, eu diria, amai uns aos outros, assim como eu vos amei, como disse Jesus. Então ele disse que repetiria a frase do Divino Mestre Jesus. Então que Jesus abençoe mais ainda esse Espírito Luz, que é o irmão Chico Xavier. E não deixando de comentar sobre o nosso momento atual, nesse flagelo, nessa aflição que o mundo inteiro se encontra neste momento. O que realmente, né, os órgãos da saúde do mundo falam que é uma pandemia, é uma enfermidade global, mundial, que nós tenhamos muita paciência, muita resignação, que tenhamos fé, confiemos em Deus e em Jesus, porque o que estiver de acontecer vai acontecer. Não precisa o desespero, não precisa o medo estarrecedor, como está se colocando aí no mundo nesse momento. Fiquemos em casa, sigamos as prevenções dos órgãos de saúde, porque isso é amar uns aos outros. E para concluir o nosso trabalho da noite de hoje, eu gostaria de ler a pergunta do Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais. A pergunta 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Resposta. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, aqui está no Livro dos Espíritos exatamente a orientação para o que estamos passando agora, os flagelos, as aflições. Se nós formos resignados, abnegados e confiarmos em Deus,
tudo vai acontecer com tranquilidade. Então, nesse caos todo que nós nos encontramos neste momento, uma coisa maravilhosa, uma luz grandiosa surgiu nesse grande conflito mundial. A solidariedade. Não existe a distinção entre raças, nem posição social, nem coisa alguma. Somos irmãos e agora estamos nos aproximando uns dos outros, dando as mãos uns aos outros. A solidariedade, a fraternidade, o amor ao próximo. Num grande caos, a gente vê raios de luz surgirem entre nós. Estamos em quarentena, mas estamos unidos pelo amor e pela fé em Deus. Nós, os espíritas, estamos trabalhando, não presentes na casa espírita, mas sim fazendo esses trabalhos pelos meios virtuais. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muita luz. E nós agradecemos aos irmãos da Fraternidade Espírita Gamaliel pelo trabalho que me foi ofertado no dia de hoje. Muita paz, muita luz. Deus seja louvado. Jesus seja louvado.